Mas pé grande é pejorativo? Não, é pejorativo. Ah, Puta que tá. pariu, Lucas. Caralho, mano, não tava esperando por essa. Nem eu. Eu só tava lembrando. Foi mais forte que eu. Eu só tava lembrando de um episódio de Ben 10 que tem uma espécie que eles chamam de cães de lama. E aí o cara fica tipo, pô, não fala cães de lama é pejorativo. Ele, cães de lama é pejorativo? Pô, eu tenho primos cães de lama e eles nunca se importaram. E aí o cara fica tipo, caralho, mano, coisa mais racista que você podia ter dito. Olá você, meu caro ouvinte, eu sou o seu host Rafael Wayne e a BBC Books não desapontou. Desculpa, BBC Olá, Audio. pessoal. Olá pessoas, eu sou o seu co-host Rafa França e não chamem o Sasquatch de pé grande, ele fica magoado. Olá, eu sou o Lucas Harkness, dos Mestres de Luxor, e eu acho que eu fui picado por um fantasma. Pois bem, gente, a gente tá aqui na nossa tardes retornando a cobrir material do mais expandido, 15º Doutor, agora com uma duplinha de histórias, né, de audiobooks originais da BBC Audio, Sting of the Sasquatch e On Ghost Beach, que, olha, eu não esperava muita coisa e fui muito bem surpreendido. Entre nossa tarde, que a leitura se apressa a começar. A Jornada Cósmica começa agora. Bom, primeira história, né? Sting of the Sasquatch. Eu acho muito engraçado, né? Ter que editado, né? De não jogar o livro pela capa. E olha, é engraçado que geralmente as capas da BBC Audio são horrorosas. Eu estava julgando muito essas histórias pela capa e eu levei um tapa na cara. Nossa, tem essas, a galera que faz a capa da BBC Áudio, parece que a galera não é paga, assim. Eu acho que eles, não sei, abrem o Paint, pegam um JPEG É aquela coisa, né? Se o salário é mínimo, se fosse mínimo. e vai. Exatamente. Mas assim, as impressões de vocês da história? Eu tive boas impressões, assim, cara. Na verdade, eu comecei a ouvir, e aí o Rafa só me falou assim, pô, tem que ouvir lá os áudios. Aí eu, pô, não, beleza, vamos lá. Aí quando começou, eu fiquei tipo, não é audiodrama, é audiolivro, e aí eu fico meio pá, assim, porque se é audiolivro eu prefiro ler, tá ligado? Mas, meu amor, sei não lá. tem a parte escrita pra gente. É só áudio mesmo e foda-se. Não, então, exatamente, tá ligado? Aí eu fiquei tipo, foda, né? Mas eu gostei, tipo, nunca tinha ouvido um audiobook. Talvez não seja bom começar por uma língua que eu não sou fluente, mas mas eu comecei. Mas assim, gostei das interpretações, assim, tá ligado? Tudo. Eu acho engraçado, só acho engraçado que não é um audiodrama, mas tem alguns efeitos, né, sonoros. Eu não achava que audiobooks tinham efeitos, achei que era só a leitura mesmo. Então, cara, eu sou um grande ouvinte de audiobook. Eu gosto muito de ouvir, porque eu não tenho tempo sempre de parar pra sentar e ler. Mas esses áudios da BBC Audio, pra quem não viu aí, não é um áudio da Big Finish, eles são narrados como se fosse um audiobook, mas não tem o livro, o texto escrito pra gente ler, e tem esses efeitos sonoros. Então eles fazem um meio termo entre um audiodrama e um audiobook. Então eles colocam uns efeitos para dar um ganho. Mas audiobook normal mesmo, geralmente não tem efeito. Isso que eu tinha É estranhado. só a narração. Entendi. Mas muitos audiobooks assim, de Doctor Who. Mas muito audiobook assim, de Doctor Who tem esses efeitos para que a galera acha legal para dar um ganho. O que eu acho muito positivo. Mas sobre a história, assim, eu já ouvi. Sobre a história, eu já ouvi bastante áudios da BBC Áudio. Eu tava até falando com o Rafa, com o Rafa Wayne antes de começar a gravar, que eu acho incrível como a BBC Áudio, eles oscilam muito o nível de qualidade, pelo menos na minha percepção.
Porque não tem um padrão para, sei lá, para contratar os roteiristas ou para como eles querem as histórias. Então tem histórias muito, muito boas e histórias muito, muito ruins. Essas, que bom, Sasquatch eu achei boa até certo ponto e E a tem outra? algumas ressalvas aí pra comentar. Um The Ghost Beat eu achei maravilhoso. Eu achei, tipo, uma das melhores coisas, os melhores conteúdos em qualquer mídia do 15º Doutor, assim. Achei realmente muito, muito boa. Eu te avisei, eu cantei essa bola pra ti. Pois Porque se então, você avisou isso, você vai gostar demais. Eu fui na maior expectativa e cumpriu. desde que eu comecei a saber da existência, né, do universo expandido, eu sempre soube da mídia dos áudios e tudo mais. Demorei muito pra me enturmar com os áudios. E quando eu penso em audiodrama ou audiobook, essas coisas, a primeira coisa que me vem na cabeça, Big Finish. E eu acho que pra maioria também, né? Que tá enturmado no universo expandido. E aí quando eu soube da BBC Áudio e trocando ideia com amigos, né? Eu sempre tive esses relatos, né? Tipo assim, a BBC Áudio é capenga, sabe? Ela não se compara com a Big Finish, não sei o que. Nem perde seu tempo, sabe? Nem vai. Coisa que o Knopf me fala bastante, né? Nem perde seu tempo. E aí, eu tava com essa missão de consumir tudo que é conteúdo do 15º Doutor, né? E fazer isso em diante. Então, não queria deixar esses audiobooks de fora. E ainda bem que isso não aconteceu. Então, tipo, essa é a minha primeira experiência, né, com a BBC Audio. E eu tô muito feliz com essa experiência. Eu espero encontrar muitos outros nessa mesma qualidade, ou até mesmo melhores. Single Sasquatch, Sim. ele vai muito no começo das aventuras, o 15º com a Ruby. É escrito pelo Darren Jones e é lido pela Genesis Linnea, que interpretou a Harriet no finale da temporada passada. E a Genesis, ela também já fez leitura de outro material para o 15º Doutor, que foi a versão de audiobook de Adam Rebellion, que já cobrimos aqui no podcast também. Que você diz ser... É curioso... Hein, Rafael? O que você fala disso aí? Da leitura dela? Eu gosto bastante da leitura dela, eu gosto bastante como... Não. Me diga exatamente o que você disse pelo WhatsApp. Puta que pariu. Você disse a única coisa boa daquele livro. É verdade. O pior que é verdade, a leitura dela era a única coisa boa daquele livro. A leitura dela e a capa. A capa do Adam Rebellion era do caralho. Mas enfim. E aí, eu acho interessante também que, tipo assim, o Lucas estava me falando que a qualidade da BBC Áudio... Cara, é curioso disso que a gente relaciona direto, né? Áudio de Doctor Who na Big Finish, mas os primeiros audiodramas, e aí audiodrama no sentido tradicional de atuação, sem narração, fullcast e tudo mais, foram feitos pela BBC Rádio e depois pela BBC Áudio, aí só aí que a Big Finish começou a fazer também. Então, isso de nem perde seu tempo e tudo mais, a gente estava falando aqui também antes de começar a gravar. Cara, eu discordo muito dessa opinião de não perde seu tempo e nem vai ver isso aí que não vale a pena, porque Doctor Who é expansivo demais e é grande demais pra gente limitar dentro de caixinhas ou dentro de um espaço, de um quadrado só, e não fazer coisas além. Inclusive, Lucas... E depois eu vou comentar... Sim. Essa aqui é uma boa oportunidade para eu ter mais informação. No nosso episódio sobre The Sirens of Time, eu comentei, né, que os primeiros áudios de Doctor Who, eles não eram da Big Finish, mas sim eram de outras produções. Eu não tinha citado que eram da BBC Radio e da BBC Audio, porque eu não tinha isso como concreto. Mas o que eu já sabia, que eu comentei também, é que eles já faziam adaptações de arcos da Era Clássica para áudio, e isso fazem até hoje, né? Como fizeram com Marco Polo, até um ano, 2 anos atrás. Mas eu não soube dizer se eles já faziam também histórias originais para o formato de áudio também, antes da Big Finish entrar no jogo. Então, na verdade, os Doctor Who foram histórias originais. O primeiro, eu posso estar enganado, eu preciso verificar essa informação, mas o primeirão mesmo foi, na verdade, um resumo
do arco The Chase, que é o arco do final do Ian da Bárbara, né? Quando eles saem da série lá com o primeiro doutor. Aí, para eles divulgarem num programa de rádio, eles fizeram um resumo do arco em áudio, com o áudio do arco, e depois sai em vinil. Mas audiodrama mesmo, história original, as primeiras foram da BBC Rádio, que saiu nos anos 70. Lá no começo dos anos 70, foram histórias do Quarto Doutor, aí depois teve uma do terceiro também, que foi. Mas essa do terceiro foi tipo um comercial de rádio. Foi um comercial que faziam para um evento tipo de corrida de carro. Não era uma Fórmula 1, mas era tipo uma Fórmula 1 que rolava lá no Reino Unido. E aí, durante o intervalo da corrida, eles tipo, passavam as propagandas, né? E aí, alguma empresa de alguma coisa de carro contratou o John Pertwee e a Elizabeth Sladen para fazer tipo um curta de 6 minutos assim. Aí foi uma historinha curta, nada a ver com nada, que eles usaram para tocar na rádio. Então foi tipo a primeira história original em áudio. Mas ali nos anos 70 mesmo já saiu. Na rádio da BBC mesmo, que era a BBC Radio 4, a Rádio 4, eles fizeram algumas histórias longas até, histórias originais. Teve para programa de rádio da BBC também, que era um programa sobre geografia e geologia, que eles usaram o Quarto Doutor e a Sarah para viajar para a formação rochosa e geológica do planeta Terra e explicando, e tem um vilão lá que eles colocam, que é bem legal também. Mas, e aí depois foi sair algumas desses áudios que foram feitos pela BBC, saíram em vinil também, lá nos anos 70 mesmo, pela Argo Records. E aí nos anos 80 teve mais algumas coisas. A BBC Audio no começo dos anos 2000 fez algumas coisas também, mas aí a Big Finish já tinha entrado. Pô, incrível, incrível demais. E aí, vocês estão mais cedo, né? Que a BBC Audio tem um padrão de qualidade que é muito variável, né? São muitas histórias medianas, são muitas histórias ruins também, tem algumas pérolas aqui e acolá. E aí, isso é um comentário que eu fiz pro conteúdo do 15º Doutor no Universo Expandido, sabe? Que é difícil ter umas histórias que são no meio termo, sabe? Nem tão boas, mas também nem tão ruins, sabe? Aquele 6, aquele 7. Não é tão comum as histórias do 15º estarem no mediano. Ou é bom ou é bomba, sabe? Geralmente é assim. E aqui eu fiquei muito feliz que as duas são boas. Inclusive, eu diria muito boas pra cima. Sim, mano. Cara, pior que eu tava muito nessa expectativa do tipo... Cara, pior que a minha expectativa, de verdade. Eu tava, caralho, vai ser uma legalzinha e uma ruim, tá ligado? E aí eu tava tipo assim, vamos ver essa merda e fazer esse podcast aí. Mas aí foi muito bom. Eu tava assim também, Rafa. Bom. Então, eu tava falando que que essa coisa de... Eu não acho legal a gente limitar Doutor só é bom se for assim. Porque, cara, é um universo muito grande, conceitos muito expansivos, que a gente tá falando de começar a gravar. Tem histórias que funcionam muito bem para um determinado tipo de mídia, que se fosse que nem eu vou falar depois do On the Ghost Beach, que eu acho que se fosse feito um audiodrama pela Big Finish, se fosse feito um quadrinho, um episódio para TV, um livro, não ia funcionar tão bem como funcionou nesse formato de audiobook, com os efeitos sonoros e tal. E eu gosto muito quando os roteiristas sabem usar o formato, a mídia, para enriquecer a história. E é uma coisa que esses áudios da BBC Áudio fazem bastante. Eles sabem aproveitar bem do formato para fazer histórias interessantes. E é isso, o Dr. Who vai para muitos lugares e tem muitas possibilidades. Então, recomendo muito que quem não curte, quem nunca parou para ouvir, que ouça, assim, porque tem muita coisa boa. Eu já acho a história muito interessante, que ela já começa com uma equipe de jovens cientistas, né? Eles estão em uma base pesquisando por rastros, por evidências, assim, né? Para poder comprovar que o pé grande existe, né? E aí a gente tem uma dupla, né, de cientistas jovens. A gente tem eu acho que ele é um segurança, mas ele também é um nativo americano, né? E ele vive falando... Ele é um guarda florestal. Isso, um guarda florestal. Mas ele também é um povo originário... faz parte, né? De uma aldeia de povo originário estadunidense. E
E ele fica falando, tipo assim, ah, isso aí que você tá falando aí é bobagem, tal coisa não existe tal coisa como pé grande, não sei o que. E a gente tem o Doutor e a Ruby chegando ali no meio, e o Doutor e a Ruby estão investigando sobre esses aliens que estão ali nessa floresta, e eles ficam se passando por investigadores do Reino Unido, que também estão atrás do pé grande. Cara, pra quem é Sim. da geração que cresceu nos anos 2000, vai entender o que eu tô falando. Eu só consegui imaginar assim, as coisas acontecendo no cenário, igual aquele episódio de iCarly, que eles vão procurar o pé grande, e aí tem uma galera esquisita também procurando. Cara, a gente sabe em que ano é ambientada essa história 58. do 58. É porque, tipo assim, é muito aquela coisa do tipo, Peraí. É caramba, 58 depois que... ou não é o Longos Beach? Ah, não, verdade. Verdade, não, é o On The Ghost Beach. Essa é nos dias atuais, né? É? É porque, tipo assim, parece muito É. aquela coisa do tipo, depois que inventaram a câmera HD, nunca mais teve filmagem de pé grande, tá ligado? Eles meio que fazem uma piadinha com isso no foi final bem do áudio, mas a gente tá se adiantando muito. É verdade. Nossa, eu acho muito interessante que, tipo assim, o Guarda Florestal, ele em nenhum momento compra o papo do Doutor e da Ruby, mas os cientistas, eles vão nesse papo deles, né? Papel psíquico fazendo milagre, gente. Se isso aqui fosse um arco da Era Clássica, o Doutor e a Ruby ficavam presos durante a metade do arco. Sim. Ele ia ficar preso metade do arco, ele ia ficar correndo no corredor. Coisa que não tá nessa história. O que eu acho muito interessante também é que, tipo, ele vai subvertendo as suas expectativas, sabe? A gente não tem os pé grandes, como eles são chamados aqui no áudio, né? Os Sasquatch, como os vilões, né? Os grandes vilões. Na verdade, é outra parada que tá acontecendo. O doutor, ele vai investigando eles, vai perseguindo eles, e ele acaba se deparando, atravessando a dimensão entre o espaço e outro. Na verdade, ele não atravessa a dimensão, né? Ele só é transportado para muito longe. Ou é uma outra dimensão? Não, mentira, é uma outra dimensão, sim. Ele percebe que não tá mais na Terra, tá em outra dimensão. Só que aí, a parada genial desses pés grandes é o seguinte: eles não necessariamente precisam estar fisicamente ali do outro lado. Na verdade, eles viajam entre as dimensões, entre os universos, psiquicamente. Caralho, viado. É por isso que ninguém acha eles. Exato! E, tipo, Voltei. eles conseguem cruzar esses grandes espaços, né, psicamente, e eles comunicam com os outros psicamente, né? E aí o que acontece é que, tipo, a Ruby, ela acaba ficando infectada por por uma espécie de verme, e o doutor tá desesperado de curar ela. Nossa, cara, inclusive, essa cena é muito boa, porque eu comecei a ouvir, né, essa cena bem no comecinho do áudio, e o nome do áudio é Sting of the Sasquatch, o Sting é a picada. E aí, tipo, o áudio lá tá acontecendo e tal, a história rolando, aí a Ruby do nada, oh no, I think it was a sting. Ah não, acho que eu fui picada. Uma cena meio Chaves, assim. Eu tava ouvindo no ônibus, eu parei e dei muita risada, que eu fiquei, ah lá, a picada acontecendo. Cara, eu acho muito interessante que, tipo assim, uns pés grandes, eles pegam ela, né, e levam ela pra essa outra dimensão, e o doutor, ele vai junto. E aí ele, tipo assim, caralho, tô sequestrando a minha loira. Eu jurei que ia proteger ela e já sequestraram ela. E aí, quando a gente vai ver, não, eles estão tentando curar ela o máximo que podiam. E eles se comunicam telepaticamente com o doutor, né? E aí, enfim, o doutor, ele conhece as histórias deles e tudo mais, e eles são essa civilização que eles conseguem viajar entre outros mundos, até mesmo dimensões, de forma telepática, de forma psíquica. Eles não precisam estar necessariamente ali em corpo pra visitarem outros mundos, outras dimensões. Isso eu achei do caralho. Nossa, eu achei muito foda também. Principalmente a coisa deles. Eles viajam. Primeiro, que é que depois o áudio vai explicando, né? Que eles têm uma conexão como se eles fossem um único ser. Apesar de eles serem seres individuais, eles também meio que são únicos, assim, como se fossem um só,
com a natureza do planeta deles e entre si. Isso por si só já é muito interessante, que é tipo uma mente coletiva ao mesmo tempo que não é. E eles conseguem manipular a natureza com isso. E a nave deles é tipo uma árvore gigante que eles cultivaram, né? Que cresceu e eles cultivaram até a árvore, até essas plantas e a natureza ficar ali daquele jeito. E eles viajarem entre universos e pelo espaço e pelas dimensões com as árvores. Cara, isso é muito Quase uma TARDIS. bonito. É muito bonito. Quase uma TARDIS, né? Tipo isso. Porque, tipo assim, Mas é muito bonito isso, essa conexão com a natureza e a natureza ser parte do tempo e das dimensões. Muito foda. Sim. Isso me lembra um pouco o que o Ailton Krenak ele comenta sobre a vida de plantas e nas regiões amazônicas, que tipo assim, aquelas frutas ali parecem muito selvagens e tudo mais, só que na verdade elas foram cultivadas durante várias gerações com os povos originários lá, sabe? E mesmo assim tá muito bem integrado ali. A gente batendo o olho de frente, a gente pensa que é um fruto selvagem, mas não, aquilo ali foi como pode dizer, praticamente geneticamente cultivado. Modificado. Foi geneticamente modificado através de gerações, sabe? Sim. Nossa, inclusive, eu vou aproveitar para recomendar um livro também. Eu não vou lembrar o nome do autor, mas ele também é um guarda florestal. É um livro que chama A Vida Secreta das Árvores, que ele vai explicando como que as árvores se comunicam entre si também. E aí tem meio que essa coisa que nem a galera do áudio, né? Que eles se comunicam telepaticamente, eles têm um meio de se comunicar e se locomover. É muito interessante. Tem aquele coisa da... eu lembro que o termo é alguma coisa com timidez, tá ligado? Das folhas das árvores no alto, que elas não se encostam, né? Quando estão lá no alto, assim, e as folhas das árvores, elas não chegam a encostar uma na outra e faz meio que um caminho, assim, muito bonito. Uhum. Pois é, e isso chega a comunicar também um pouco sobre o jeito dos Senhores do Tempo e com a própria TARDIS em si, que é capaz de viajar pelo tempo, pelo espaço, entre outros mundos, mesmo algumas dimensões. E na New Who em si, eu não sei se isso chegou a ser sugerido durante os Tempos Sinistros, mas não era clássica, já era muito falado que a TARDIS também era muito mais que uma máquina, ela também era viva, ela também tinha suas próprias emoções, ela também era reativa. E na New Who em diante, a gente teve essa introdução dela poder ser cultivada, de uma planta, né, de ser plantada. Sim, então, desde o primeiro episódio, né, eles falam, tipo... É que no primeiro episódio fica um negócio muito, tipo, como se o próprio doutor não tivesse a resposta, né? Que ele fala que... às vezes parece que é mais do que só uma máquina, né? Só que fica muito subentendido, né? Sim. Fica muito aquela coisa do tipo... Eu acho que eu falei isso da primeira vez que eu falei desse episódio, que é tipo... Muito uma coisa do tipo... mano, eu quero criar essa ideia da máquina ser viva pra nossa história, mas se não rolar, a gente não tô me comprometendo com nada. Sim. E eu também gosto muito que, tipo assim, as duas histórias, elas têm alguns elementos que já foram meio que abordados na era clássica, ou em outras histórias. Por exemplo, aqui a gente tem a Ruby, e aí no momento ela pensa que estão lidando com os Yeti, né? Não, a gente não tá lidando com Yeti. Eu já lidei com eles lá, mas eles eram meio diferentes. Isso aqui é outra parada, sabe? Aí tem essa brincadeira, pé grande com Yeti. E no fim das contas não era nenhum dos dois. Enfim. O Yeti é o primo do pé grande, né? Nada a ver. Enfim. Tipo isso. E também, aqui, ambas as histórias, elas brincam muito com essa inclinação mais fantástica que Doctor Who está tendo, só que elas mexem muito mais com o que separa a magia, a tecnologia suficientemente avançada da magia, né? Fica nesse limite entre a ficção científica e a fantasia. Elas mexem muito com isso. Cara, a única diferença entre fantasia e ficção científica é que a fantasia você não tem que explicar. Pois é. E talvez esse seria minha reclamaçãozinha maior com essas duas histórias. Deveriam ter investido um pouco mais em fantasia, sabe? Às vezes nem tudo precisa ser tão explicado, sabe? Sim.
Mas é questão de preferência de quem tá escrevendo, sabe? E no fim das contas escreveram bem, então não vou ficar reclamando sobre isso. O que eu acho engraçado é que quando eles comunicam com o doutor sobre a história deles e tudo mais, sobre eles... o planeta deles ter sido infectado com esses vermes e tudo mais, estarem procurando outros lugares para poderem se refugiarem, passam todas as informações pro doutor sobre quem eles são, e eles falam, a gente não pode fazer nada. Aí o doutor falando, não, seguinte, me conecta aqui comigo de novo, deixa eu analisar tudo, e aí eu vou vir com a solução. Porra! Isso aí me tirou um pouquinho do áudio. Tipo, um coletivo inteiro deles ali, com, sei lá, séculos, milênios, lidando com esses vermes, não conseguiram pensar em uma solução pra isso. Aí lá vem o protagonista, ou o doutor. Não, ele vai resolver. Porra, toma no cu. A autoestima tá em dia. Não, mas você tem que entender que é assim, cara. O doutor é foda e é isso, e tudo que a gente faz é pra fazer o doutor ser foda. Ele chegou e disse, eu sou o Dr. Who dessa porra. Caralho, é literalmente uma fala de Rick and Morty isso. E não, mas mano, às vezes o New Who, principalmente, assim, parece que eles sentam e pensam, como é que a gente pode fazer o doutor ser mais foda? Pois é. Eu pensei que o limite já foi ter passado 4 bilhões e meio de anos ali naquele disco de confissão e quebrar aquela parede no soco. Mas não. Mas isso aí eu fazia também. Teu cu. Teu cu que tu faria. Eu só não ia saber, eu só não ia sentir o tempo passando, né? Mas, fora isso... Bicho raio preguiçoso desses, hein? Teu cu que tu faria isso. Que isso, pô. Enfim. O que mais que a gente tem na história? A gente tem o doutor voltando com a Ruby, né, pra Terra. Cara, então, aí deixa eu começar a ser chato e falar do que eu não gostei nessa história. Vai. Que o Rafa falou, mano, você ouviu o Rafa Lane, né? Ele ouviu os dois primeiro e ele me falou, nossa, aí aqui você vai gostar bastante, acho que você vai gostar. Eu, beleza, fui numa expectativa. Aí eu tô ouvindo o começo, pô, muito legal, muito divertido e tudo mais. Até a hora que o doutor vai pra... é transportado com a galera lá tentando salvar a Ruby. E aí, assim, uma coisa que eu acho completamente inútil pra essa história, e que se não tivesse, faria pouca ou nenhuma diferença, e o pouquinho de importância que tem poderia ser atribuído tranquilamente aos outros personagens, são os dois adolescentes, o casal lá, jovem. Mano, eles não têm utilidade nenhuma pra história, além de um breve alívio cômico no começo, um breve alívio cômico no final, e ainda o final problemático, que a gente não chegou lá, mas eu vou falar sobre quando a gente chegar. Então, assim, esses personagens não servem pra nada. E aí, do momento que eles vão lá pra cabana da galera, e aí que é bem no comecinho do áudio, daquele momento até o finalzinho, eles dois não servem pra porra nenhuma. E eles estão ali enchendo linguiça. E tipo, mano, isso me incomodou muito. Eu fiquei, cara, qual a utilidade desses personagens? O guarda florestal, que poderia ter sido muito mais interessante, que tinha muito mais potencial para ser trabalhado, por ser uma pessoa que vem da etnia dos povos originários daquela região, sendo um guarda florestal, cuidando ali da floresta, de um povo que tem uma conexão grande com a natureza muito forte, tinha muito potencial para explorar tudo isso, a coisa do vô dele ter falado de histórias do Sasquatch e tudo mais, tinha muito potencial ali. A irmã dele, que é uma das pessoas que desapareceram, né, que sumiu, tinha muito potencial ali, muito. E aí eles deixaram esse guarda florestal, que tinha muito potencial e que ainda teve alguma utilidade para a história, também de segundo plano, e esses adolescentes ali inúteis demais, que só aparecem com um alívio cômico no começo e um absurdo no final, e é isso, assim. Então, o que me pegou muito nessa história, que eu achei ruim, é que os personagens são muito mal utilizados. E o guarda chega a seguir cena, né? Quando o doutor volta.
Oi? E o guarda, ele chega a sumir de cena quando o doutor volta. Eu acho que ele simplesmente desaparece, né? Eu acho que... Então, ele desaparece e, tipo, em vários momentos que ele poderia ter sido utilizado, ele seria uma ferramenta muito boa para o plot, para a história funcionar, para deixar a história mais rica, mais interessante, de informações e até de fluidez. E eles ficam dando, tipo, enchendo linguiça sem utilidade nenhuma com aqueles dois que simplesmente não servem para muita coisa. Peraí, deixa eu mudar aqui minha nota no enfim, eu TARDIS achei Guide. bem paia. Oi? Eu vou mudar agora minha nota pra história no TARDIS Guide. Mas assim, tipo, isso foi o que eu achei ruim da história. Eu até falei pro Rafa, tipo, cara, você falou que eu ia gostar, eu não gostei tanto assim não. Que começa muito bem, mas do meio pra frente fica muito qualquer coisa, justamente por causa disso. E tipo, a gente não falou do final ainda, mas foda-se, vou já aproveitar que eu tô odiando, vou odiar logo. Cara, no final, a coisa desses dois adolescentes simplesmente lhe terem deixa a gente com você aí, ó, safate. Deixa a gente viajar com você. E o bicho fala, tá bom. Aí depois o doutor chega pro guarda e fala, então, avisa pra mãe deles, dois adolescentes, que eles foram dar uma viajada, eles vão demorar um tempo pra voltar. E foda-se! Foda-se a família, foda-se os amigos, foda-se tudo, assim, não tem explicação pra ninguém. Eles só foram viajar, desapareceram, e é isso. Tipo, mano... Não, mas aí eu vou ter que dizer que tá coerente, porque adolescente é irresponsável e o doutor também. Você tem um ponto. Ai, ai. Mas eles não dizem que são adolescentes, estão mais pra jovens adultos, mas enfim. Cara, você tem eu digo assim, adolescente você tem assim, que avisar a mãe. Se tem que avisar a mãe. Não que necessariamente seja adolescente, mas assim, né? Pois é, mas o doutor de volta junto com a Ruby. A Ruby, ela vai conquistando, ela vai acordando aos poucos, né? Vai conquistando essa consciência. Eventualmente ela se livra daquele verme, e esse verme ele vai parar em outra pessoa, que é justamente no guri ali, né? Que era um dos cientistas, possui ele, e aí tem um confronto que é ele contra a colega dele ali, e aí basicamente ela fala, calma, eu sei que você tá aí no fundo, não sei o que, escute minha voz, tarará. Ele escuta e se livra, é isso. É o poder da amizade, do amor, de tudo, de clichê. É o poder do clichê. Eu juro que na história é mais profundo que isso, mas tipo assim, gente, não tem como falar, não tem como resumir melhor do que isso. Cara, não é tão mais profundo que isso, não. É bem... Mas vamos ser sinceros, toda série, filme, história que usa isso também não é tão profundo assim, tá ligado? E é um bagulho bem usado. Uhum. Mas olha, eu achei condizente até o final deles pararem junto com o Sasquatch, porque era da natureza deles, sabe, de quererem explorar o mundo. Eles estavam no meio do mato justamente por conta disso, né, de sair do convencional, de explorar, de conhecer coisas novas, não sei o quê. E a pesquisa do Pé Grande, pra eles, era justamente isso. Então, basicamente o Lucas ele ficou revoltado porque um companion embarcou em uma jornada por aí, coisa que acontece desde 1963. Caralho, Rafa, eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar que eles só embarcaram com o Sasquatch porque o cara não podia adicionar um companion no livro, tá ligado? Lucas, encare o Sasquatch. Encare o Sasquatch como se fosse um doutor, por exemplo. Eles só entraram em uma tarde diferente. Só isso. É basicamente isso. Mas assim, uma outra coisa dessa metade final, assim, que eu achei até interessante, achei que foi bom, mas que poderia ter sido melhor. Que é a coisa as pessoas que desapareceram é que elas estavam infectadas, né, com aquele verme espacial, verme dimensional, na verdade, e aí eles estavam meio que sendo hospedeiros
num ninho lá, esperando o momento certo, o que é uma coisa muito aleatória também, pra sair e infectar mais pessoas. E é a hora que a irmã do cara aparece, ela tá infectada e ele vai tentar, tipo, chegar perto dela, encostar, dar um abraço. E aí ele fica contaminado também, alguma coisa assim acontece. E aí, isso eu achei muito interessante, a coisa, tipo, pô, as pessoas que desapareceram, na verdade, estavam sendo hospedeiras e elas estão indo, cada grupo numa direção para uma cidade para começar a infectar mais pessoas. Eu achei muito interessante. Mas aí é nesse momento, de novo, que aquele casal é completamente inútil, não serve pra nada, só pra cena do poder do amor, blá blá blá, e que poderia ter sido muito mais interessante do guarda, do Darren, tipo, ter tido mais foco nesse momento com a coisa da irmã dele e ter, tipo, se fosse pra usar essa coisa de o poder do amor, escuta a minha voz, tivesse sido com ele e a irmã dele, mas que ele não conseguisse e ela continuasse indo, avançando com os grupos para infectar a cidade. Isso teria feito muito mais sentido. Mas foi uma coisa até boa na história, mas que depois ficou meio jogada também e foi resolvida muito fácil. É isso. Toda vez que fica um silêncio, eu não sei o que dizer, e aí eu me sinto na obrigação de quebrá-lo, mas eu não sei como. Notas. É verdade, né? São dois. Caralho, eu tô tão eu tô tão, tipo assim, caralho, são dois que eu tô tipo, nossa, gente, tá muito curto, a gente tem que rolar mais aí. Cara, tá maior do que o do Genesis of the Cyberman, então não tá tão curto assim, não. Nossa, eu ia falar, tipo, já vamos pras notas? Já acabou? Mas não tem mais nada pra falar. Mano, mas são dois, pô. Cara, bora lá. Geralmente, eu tenho a tradição de ser o último aqui, mas já quebrei isso daí uma vez, vou quebrar aqui mais uma vez. Por quê? Porque essa revolta do Lucas Harkness realmente me fez revisitar alguns conceitos meus. E assim, eu nunca disse que era uma história revolucionária da série. Nunca disse isso. Só que eu Mas disse... você disse que ele ia amar, você disse que seria melhor... Não, tira. Mas eu disse... Você disse que eu ia gostar. Mas eu disse eu ia achar muito no bom. off, e eu acho que aqui na gravação também, que estava entre as melhores coisas que saíram. Talvez nem tanto. Do 15º. Mas não saiu tanta coisa assim do 15º. E antes, minha nota original para essa história seria um 8. Só que eu reduzi ela drasticamente. Caralho, drasticamente? Tá em 6,5. Que isso? Depois você fala que eu sou muito exagerado, que eu não sei ser mediano. Tá aí, fui mediano. Não, eu achei que você foi exagerado no tanto que você tirou. Cara, eu vou seguir essa mesma linha, porque. Mas eu não vou dar 6,5, eu vou dar 5,5. Caralho! Foi legal. Tipo, foi legal? Foi legal. Me diverti? Me diverti. E é isso que importa. Tipo, eu tô vendo Doctor Who porque eu amo Doctor Who, eu quero me divertir vendo conteúdos da série, é isso. Mas assim, podia ter sido muito melhor. Por todas essas coisas que eu falei. É aquilo que eu falei no começo. Eu acho muito válido, mesmo... Eu não vejo essa história acontecendo no episódio da TV. Eu não vejo essa história acontecendo, sei lá, num livro, porque ela é curta demais pra ter o suficiente pra um livro. Eu vejo que ela se castigaria bem na Doctor Who Magazine. Então, eu falei isso. Talvez ela funcione bem como um conto, tipo... Se você pegar o 15, que Doutores 15 Histórias, você tirou a história dos Dálmatas e coloca essa, você melhora o livro. É verdade. Cara, mas assim, eu escolho Sting of the Squad, eu escolho Sting of the Squad ao invés de Terreno Dálmata. Qualquer dia da semana. Puta que pariu. Sempre. Então, e tipo, é aquilo que eu tava falando no começo. Eu acho muito válido esse tipo de história existir, mesmo que não seja perfeita, mesmo, porque a ideia não é ser perfeito. Quando eles vão fazer esses áudios, eu não imagino que a ideia é, nossa, vamos fazer a melhor coisa de Doctor Who já feita. Aqui eu vou fazer meu nome, aqui eu vou fazer história, aqui eu vou entrar pro cânone da série. Eu não imagino que a ideia é essa. Eu imagino que é mais a ideia do tipo, pô, vou fazer uma história de Doctor Who oficial, que legal, pô, show, vamos fazer uma história divertida. Acho que o objetivo é mais isso, mais ter o monstro da semana, o vilão da semana.
É uma coisa assim. Pois é aquilo que eu tava falando. Eu não acho sábio, vamos colocar assim, eu não acho sábio dizer, tipo, não nem perde tempo com essas histórias, com esse tipo de conteúdo que não vale a pena. Cara, se você gosta de Doctor Who, vale a pena. Qualquer coisa vale a pena. Tem Porque se você gosta certeza? e você Tem entende certeza o que é disso? a série consegue. Às Cara, vezes. eu vou dizer, eu vou. Às vezes dói, às vezes mata, às vezes causa uma síncope nervosa, mas eu vou colocar firme que vale a pena. Cara, Porque, o cara, é Miller. aquilo que eu tava dizendo, Tu Doctor conhece, Who é muito grande. tu conhece o Miller, né? Ele fica falando. Ele também tá nessa. Ele também tá nessa missão de consumir tudo, 15º Doutor. Só que aí tem umas coisas que ele não consumiu e uma delas é o Eden Rebellion, né? Eu falei pra ele, cara, tu não leu ele até agora porque você não quer ler ele. Falei brincando com ele. E aí, tipo, cara, não vai fazer mal e tudo mais. Só pula, só pula. Vai, só pula. Ninguém vai te ligar. Cara, é. Às vezes é bom você ver tudo porque você é fã, e aí quando você é fã, você é otário, né? E aí. É, E é isso. exatamente. Aí você põe o seu papel de fã. Lucas, Eden Rebellion É, foi tão meu horroroso ponto- pra mim que eu falei pro pessoal no começo do podcast: não escuta esse podcast, pula. Caralho, tu falou pra não escutar o podcast? Tu não lembra da gravação? Eu com certeza fui contra isso, porque. Que isso? Eu não escuto podcast. O cara tá maluco? Podcast é a melhor coisa que Ouçam tem de sim, Elden principalmente Rebellion. ouçam A melhor podcast. coisa que tem de Elden Rebellion é o podcast do Blue Box. Exatamente. Enfim, Além da narração da atriz, é o Blue Box Cast. e acaba. Exato. Mas enfim, meu ponto meu ponto é que Doctor Who tem muito potencial para fazer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, Sim. e tudo funciona em Doctor Who para alguém. A gente não gosta de tudo, mas Alguém, não existe alguém vai gostar. E tipo, se o autor, a autora escreveu e fez, e alguém tipo aceitou produzir, publicar, o que for, é porque pelo menos a pessoa que escreveu e que tá publicando, aquelas pessoas gostaram e viram algum potencial. Então, assim, eu acho que sempre é muito válido, e por mais que não seja tão legal, pode abrir caminhos para coisas muito legais. Que nem esse áudio foi legal, mas não foi tão legal assim. O próximo que a gente vai comentar, puta que pariu, é maravilhoso. Então, e ouçam tem- sim os áudios. Meu ponto eu tô aqui pra discordar do Knup e defender a BBC Áudio. Acho que é isso que eu quero dizer. E tem aquela coisa também, né? Pelo menos com essas bombas, você aprende o que não fazer quando for fazer uma história. Exatamente. Pois é, pô. cara, tudo um aprendizado. Enfim, 5,5. Eu dei minha nota? Não. Não. Gostei muito da história. Eu gosto muito de historinha que é tipo assim, mano, é isso, tem suas falhas, mas é legal, tá ligado? Tipo, como o Lucas falou, nem perfeito nem o doutor, tá ligado? E aí, eu ia dar 7, mas pra fazer uma escadinha e todo mundo tá dando meio, eu vou dar 7,5, só por isso mesmo. E eu gosto muito da piadinha que tem do pessoal falando: ah, não chama de pé grande, é Sasquatch, sei lá, eles falam alguma coisa assim. Sim, eu não sei se Sasquatch é tipo o nome que os povos originários davam pra alguma lenda desse tipo, não sei. Mas pelo que eu entendi era algo assim. É isso, Ou eu é entendi errado. Bora lá, né? Pro próximo. On Ghost Beach. isso. On Ghost Beach. Bom demais. Ele foi escrito pelo Neil Bushnell e foi lido por ela. Por ela mesma, a única, a própria, Susan Twist. Susan Viradas. Pois é, né? Susan Twist, que foi a Mulher Mistério da temporada passada. Tudo que era episódio ela tava ali, de alguma forma ou de outra, desde o Wall do Blue Yonder. E, assim como a atriz, há um twist aqui no final, nessa história. E um baita twist. Nossa, Oi? você falou o nome do autor, né, de quem escreveu esse, e aí eu fui aqui confirmar, porque eu tava, tipo, acho que eu lembro desse nome. E aí, alguns áudios da BBC Áudio, dos que eu mais gostei, foram escritos por ele. Olha aí. Olha só. Olha só.
E aí eu vou aproveitar aqui pra deixar a recomendação e ir contra o Knup. Desculpa, Knup, eu gosto muito de você. É só piada. Ele só não gosta das suas opiniões. Tem um do nono que é muito bom, chama The Ashes of Eternity. E tem um único da 13ª, que é o The Romanoff Project. Esses dois são bem legais. Recomendo bastante aí pra quem tiver interesse. Cara, On Ghost Beach começa com essa praia, né, que durante muito tempo ela teve uma localidade, tipo assim, próximo de um campo de mineração, né, e ela teve muita contaminação antes, no passado, né, de metais pesados, não sei o que. Era tipo um parque industrial, né? Sim. E aí as pessoas ali, elas começaram a ver aparições assim, de fantasmas, né, aqui e acolá, e não sabe direito o que está acontecendo, o que está ocasionando isso. Enquanto isso, Doutor e Ruby, eles estão nessa, tipo assim, a gente devia... Nada bacana acontece na terça-feira, né? Ah, beleza, vamos pra uma coisa interessante que acontece na terça-feira. Pra onde? Terça-feira, o planeta é terça-feira. Aí depois eles falam Tô assim, muito a cara do doutor falar essas coisas. E cara, isso é muito um diálogo que lembra um pouco a primeira era do RTD1, né? Que o Planeta Barcelona, por exemplo. Cara, sim. eu ia falar isso. A gente até comentou um pouco antes de começar a gravar, mas eu ia comentar isso, sobre esse áudio. Essa história, esse roteiro, ele funcionaria muito, muito, muito bem pro Nono e a Rose. Eu vejo muito o Nono e a Rose nessa mesma aventura, tipo, sem mudar muita coisa, assim, no máximo um detalhe ou outro da personalidade do doutor, de como ele reagiria. Mas, assim, no geral, assim, eu acho que funcionaria muito bem. Tem muito essa vibe mesmo do Nono, bem do comecinho ali da era do RTV. E daria uma baita história de terror na série, né? Mas, cara, eu tenho que dizer Sim. que a vida faz isso com esses nomes, tá ligado? Pô, existe uma lua chamada Europa. Sim. Eles chegam a citar, tipo assim, não, deu errado, a gente não tá na terça-feira, a gente pousando na quarta-feira. Sim. E aí... A gente tá pensando, tipo assim, não, pousaram na lua, né, chamada quarta-feira, mas não, é uma quarta-feira normal. Eles estão... Qual que é o nome da cidade? Cara, eu tenho que dizer que, na real, pra mim, Não que não lembro. sou fluente em inglês, essa parte foi meio estranha de entender, tá ligado? Eu entendi que eles estavam falando muito de terça-feira, mas eu fiquei, tipo, meio confuso. E aí, enfim, pousaram ali numa região litorânea do Reino Unido. Eu acho que é o ano, agora sim, 1958. Isso. E, Numa enfim, os quarta-feira. trabalhadores de lá, os mineradores, ficam falando tipo assim, fantasmas, não sei o que. E o interessante é que as pessoas ali por perto não sabem direito o que estão vendo, se são pessoas vivas, mortas, se são fantasmas, se existem, se não existem. É tudo muito confuso ali. Isso eu já achei muito interessante. Sim, eu gostei muito da... Cara, e aqui a narração da Susan Twist, assim, é muito, muito boa. Porque não é só o jeito de contar a história, que ela conta muito bem. Ela é uma excelente contadora de histórias. Mas ela também interpreta muito bem e ela deixa muito claro cada personagem. Então fica muito fácil de você entender quando muda de personagem quem tá falando. Que quando é uma história assim narrada por um único ator, uma única atriz, tem alguns que não conseguem deixar tão claro assim quando muda o personagem que tá falando, às vezes fica confuso. Mas ela faz isso muito bem. E as E aí, várias quando mudanças que ela... acontecem com os mesmos personagens também. Isso também é muito bom informar. Sim, Sim. ela é maravilhosa. E aí tem aquela coisa, né? Na série, né? Na temporada na TV do 15º, é ela que aparece, né? Como em vários lugares, né? O rosto dela aparece em vários lugares. Então lá na ambulância, no futuro, no passado, não sei o quê. Quando eles pousam na praia, eles encontram uma senhora, né? Uma velha que tá bem atordoada,
assim, ela tá bem confusa, e tipo, vocês são reais, vocês não sei o que, não sei o que lá. Eu imaginei muito, se isso fosse um episódio da primeira temporada que a gente viu lá na série, eu imaginei muito que seria, tipo, mais uma vez o rosto dela aparecendo aleatoriamente num outro lugar, sabe? Então eu consegui visualizar muito bem ela chegando no doutor e da Ruby, tipo, bem atordoada e falando e contando as histórias e tal, do lugar. Caraca, eu não pensei nisso, mas que foda. Que foda. E aí chega um momento, é bem cedo na história que isso acontece, na verdade, onde, de novo, né, assim como na história passada, Doutor e Ruby, eles ficam distantes até, bem distantes do seu local onde aterrissaram a Tardes. Dessa vez eles não vão parar em uma outra dimensão, eles vão parar muito distante do planeta Terra, eu acho que tipo, sei lá, foda-se, planetas, galáxias, sei lá, distantes, muitos anos-luz distantes. E o doutor explica que eles atravessaram por uma fissura pelo tempo e espaço de ida apenas. Eles não podem simplesmente fazer o mesmo caminho de volta para Tardes. Eles estão presos em outro planeta, em um outro canto do espaço-tempo, sem poder voltar para Tardes. Nossa, eu gostei muito disso. Eu achei isso muito legal. Que eles estão ali na praia, a Ruby começa a ouvir umas vozes e ficar meio atordoada, ela sai correndo, entra numa caverna, o doutor corre atrás dela e aí eles caem pra outro lugar e não dá pra voltar. E aí dá uma sensação de desespero do tipo, mano, e aí, o que vai acontecer? Que geralmente a gente já sabe, tipo, no final o doutor vai resolver tudo, claro. Mas naquele momento, tipo, eles estão sem a Tardes, eles estão, tipo, dissociando, perdendo a personalidade, perdendo as memórias e, e numa viagem só de ida, tipo, não dá pra voltar. E aí isso dá uma sensação de crise, de desespero, que deixa a história muito interessante. Que, e essa tipo, história se beneficia muito. E o peso daquilo que tá acontecendo, né? E essa história, ela se beneficia muito com o cenário, onde, no cenário de, tipo assim, no timeline onde eles estão, que é no começo das aventuras, sabe? Eles já estiveram em um planeta alienígena, né, como foi em Boom, mas está muito no começo das aventuras deles ainda, então a Ruby, ela está se acostumando com esse estilo de vida de que cada viagem pode ser só a última, sabe? E aí chega um momento onde ela pede pro doutor Prometeu, olha, você não vai me deixar de lado, né? Você não vai me deixar sozinha, você não vai me abandonar, né? E ele, não, eu e você até o fim, loira. E aí, quando o doutor deixa ela de lado, puta que pariu! Ela fica puta, ela fica mal. E nossa, eu vibrei. Eu vibrei nesse momento porque eu tava sentindo muita falta dos dois na série se bicarem, dos dois brigarem, sabe? A única vez que a gente viu isso acontecendo foi em Boom. Né? A única vez que a gente viu isso foi em Boom, né? Que eles tiveram aquela discussão, o doutor chamando ela de burra, não sei o quê. Mas, tipo, não foi muito além disso. E aqui não, aqui foi bem mais profundo. Sim, cara, aquela coisa que a gente comentou nos podcasts que a gente falou sobre as HQs dele. Que a série, ela vai muito rápido, são muito poucos episódios, e a série fica forçando que eles são muito próximos, que eles são muito amigos, que eles já estão há muito tempo juntos, mas a gente não vê isso acontecer. E aí no universo expandido a gente vê isso acontecendo, e a gente vê esses momentos que tem que ter. Que não é só o momento, não é só, eles são amigos, eles se divertem o tempo todo. Cara, eles correm risco de vida, eles erram, eles mentem, eles fazem besteira. Esses momentos de conflito. Esses momentos de conflito é o que dá muito ganho na relação de amizade. É o que dá força pra gente sentir, não. Realmente, eles têm uma relação forte. Realmente, eles são amigos. Realmente, eles têm sentimentos um pelo outro, quaisquer que sejam. Aquela Nossa, coisa, esse áudio ele aborda muito bem isso. Na série de TV eu vejo que a relação deles, a conexão deles é uma coisa muito idealizada, sabe? É muito o que é como se fosse uma propaganda Disney. do que melhores amigos deveriam ser. Enquanto aqui, nesse áudio... É muito Disney? Não, eu diria que é muito Russell mesmo, sendo preguiçoso. Mas enfim, foda-se. Aqui, não. Aqui você acredita mesmo que eles... sabe, convivem muito juntos, vão pra cima e pra baixo pelo universo, pelo tempo, e vão passando por perrengues juntos. Aqui você realmente acredita que eles são amigos mesmo, e que eles se importam muito com o outro, e o mais importante, eles vacilam e se constroem a partir desses vacilos também. Mano, eu acho que, tipo assim, a amizade deles não seria tanto
tanto um problema essa questão de não ter conflitos se a Ruby continuasse por mais uma temporada, tá ligado? Porque poderia ser, legal, bonitinho, e depois construir conflitos na seguinte, tá ligado? Porque, mano, às vezes é assim. Às vezes você acabou de conhecer a pessoa e é mil maravilhas. Aí conforme você vai pegando intimidade, né? Mas não, mano, isso foi ela muito vai específico, embora. amigo, tá tudo bem? Isso foi uma indireta? Não. Eu só que. Não, tipo assim. Eu quis dizer. Foi uma indireta, eu quero. Não, brincadeira. Eu realmente não percebi o quão. Eu não percebi o quão específico ficou, e agora que vocês disseram, realmente parece muito específico, né? Tá querendo contar alguma coisa pra mim, Rafa? Não, o que eu quero contar, eu já contei. Não, mas eu entendi o que você quis dizer. E, cara, outro ponto muito interessante sobre isso, dessa coisa do conflito deles, a gente sentir que eles estão construindo uma relação, construindo uma amizade, é que nesse momento que eles chegam, tal, a Ruby começa a ouvir uma voz na cabeça dela, começa a ficar confusa, ela sai correndo pra uma caverna, pula, o doutor vai atrás dela, não sei o quê. Quando eles chegam do outro lado, eles começam a meio que... Antes até, né, o doutor já tipo, começa a falar com ela umas coisas, tipo, chamando ela de outro nome, falando que tem que acordar cedo pra trabalhar no outro dia, não sei o quê. Ela fica, mano, o que você tá falando? E aí depois ela fica atordoada, pula e tal, eles vão para nesse outro lugar. E Então, aí, ao longo do episódio, eles vão meio que dissociando, né? Eles vão perdendo as memórias e adquirindo memórias de outras pessoas. Isso é do caralho. Mas o que mantém eles no lugar, o que mantém o doutor e a Ruby acontecendo, o que mantém eles sem se perder de quem eles são e um do outro, é que ela, tipo, briga com ele e fala, não, promete pra mim que você não vai me deixar aqui. E ele fala, não, claro que eu prometo. E ela, não, tô falando sério, promete pra mim. E ele vira pra ela e fala, tá bom, promete pra mim você também. E ao longo do áudio isso é muito forte, que é tipo, você me prometeu, você me prometeu, você me prometeu, você me prometeu. E eles dois, cada um, eles são a âncora um do outro pra se manter no lugar de quem eles são. E isso, cara, é sensacional. Isso constrói a relação entre dois personagens. Sim, e eu acho interessantíssimo, tipo assim, quando eles estão nesse outro lugar, né, eles... Quando o doutor ele chama ela pelo nome errado, eu não me dei conta, não me estranhei tanto, porque tipo assim, mais uma vez o doutor sendo senil, sendo meio gaga, isso já aconteceu várias vezes. Vida que segue. Sabe? Vida, sabe, agora eu fiquei pensando, quais nomes será que o 11º já chamou o Rory e a Amy, assim, por acidente? Mas enfim. Vida que segue. E aí, mas eles foram construindo muito base nisso, né? Depois que eles foram pra essa outra região, que eles atravessaram essa fenda, e eles vão vendo um rapaz, um senhor, né? Tinha o quê? Por volta de uns 60 anos por aí, todo um terno, todo engomado, não sei o quê. Um rapaz. Hoje em dia 60 anos é rapaz. É um jovem. Ok. Enfim, e aí o que já começa a ficar mais estranho ainda é porque tanto a Ruby e o doutor reconhecem ele como se fossem muito íntimos. E esse cara, eu nem sei quem são vocês, porra. E aí a Ruby, não, você aí, o seu Quincas, não sei o que, uma parça da minha mãe, da rua, não sei o que. Na verdade ela fala que eles brincavam juntos, né? Ela tem memória de crescer junto que com eles esse cara. cresceram juntos. Ela fala que tem memória de brincar com ele, de crescer junto com ele. Só que, tipo assim, o cara tem idade suficiente pra ser o avô dela. E o doutor, ele fala, tipo assim, não, tá doida? Tá doida, essa loira? Eu conheço ele, não sei o que, a gente fez tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, não sei o que. E o cara, eu nem sei quem vocês são. E ele tá atordoado também, ele tipo, ele fica, vocês são só mais fantasmas, estão aqui pra me torturar, pra me atordoar. E eles ficam tipo, não, mano, a gente é mó parça. Sim. E isso eu achei do caralho, que tipo assim, mais pra frente é explicado que eles estavam tendo manifestações, né, de memórias diferentes na mente deles, e isso estava embaralhando a realidade pra eles, sabe? Existem 7 memórias dele, das vivências desse rapaz, né, que eles chamam de... Qual é o nome? É Red.
o Red, eles têm as memórias dele ali, e aí por isso que a Rue pensava que brincou com ele na sua infância, não sei o que, e o doutor pensa que teve várias mentorias com ele. E aí mais pra frente, a gente vai tendo manifestações de memórias de outras pessoas no doutor e na Ruby. A Ruby, ela vai tendo memórias da esposa desse Red, né? A... Lottie. Isso, da Que é a Lottie. Charlotte, né? Aí é um apelido carinhoso, Lottie. Pois é, ela vai tendo memória dessa Lottie, invadindo a mente dela, e é muito progressivo, né? E é por aí que a Ruby pede pro doutor pra não deixar que ela fique presa ali, né? Que ela não fique de trás. E com o passar do tempo, né? Esses memórias vão ficando cada vez mais fortes na cabeça da Ruby, ela vai perdendo dimensão de quem ela é, ela vai perdendo certeza de quem ela é. Eu tô tipo, porra, loira, você sabe o que você é? Você é Ruby, filha da Carla, neta da Cherry, não sei o que, e ela fica toda hora tentando se prender esses detalhes. E aí, o mais foda pra mim é que até o doutor está esquecendo quem ele é. É, e ele também tá assumindo esse outro personagem, né? Essa outra pessoa, que é o Pick, alguma coisa assim. É o Vink, né? O Vink, é o Vink que eles chamam. William Vink. É, alguma coisa assim. E o doutor, Isso. ele vai perdendo tanto assim a certeza de quem ele é também. E é a Ruby que fica puxando a corda dele, né? Não, você é o doutor, não sei o que. E o doutor, ele chega a ficar tão perdido, que ele esquece o que é chave de fendação e pra que ela serve. Cara, isso é muito interessante. O quão forte é esse negócio que tá acontecendo com eles, que eles esquecem quem eles são e aquela coisa, né? Deles ficarem, tipo, se ajudando, sendo a âncora um do outro pra lembrar quem eles são, porque tem alguma coisa muito forte acontecendo, mexendo muito com eles e com as pessoas ali em volta, e tem os fantasmas, aí tem as fábricas, e um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí isso vai dando aquela sensação meio claustrofóbica, meio aquela ansiedade, aquela crise de, mano, o que que tá acontecendo? Então você realmente sente, não é o tipo de história que a gente vê e fica tipo, ah, tá bom, o doutor vai resolver eu já sei que o doutor vai resolver no final. Eu só vou assistir, ler, ouvir pra saber como que ele vai resolver. É o tipo de história que você fica, mano, será que ele vai conseguir resolver ou será que outra pessoa vai resolver? Será que vai Cara, ser ele que vai, é meio tipo, como dar Boom, um né? jeito na Porque, situação? tipo, você sabe que ele vai sair dali, mas a situação vai escalando de uma forma tão forte, tipo assim, caralho! Como que ele vai resolver isso agora? Pois Caralho! é. Isso é, tipo, e isso mostra como a história é muito bem escrita, por dar essa sensação. E também muito bem atuada, né? Muito bem interpretada, como você falou, tipo, ela não só marca muito bem cada personagem, mas as mudanças de cada personagem. Então, tipo, o doutor mesmo tá sendo dois, tá sendo ele e esse outro cara, e ele confuso, ele atordoado, ele transicionando, a Ruby também. Então tem muitos personagens, muita coisa acontecendo que a Susan Twist interpreta assim de uma forma magnífica. Muito, muito. E é interessante, né? Porque apesar de ser o mesmo timbre de voz, as nuances que ela faz, né? E mesmo. Sabe, são diferenças muito abruptas até também. E isso é muito bem-vindo, sabe? E eu acho que essa história. Seria difícil dela ir pra TV também, sabe? Essa história aqui, Sim, é uma daquelas que você sabe que foi feita sob medida pro audiobook, sabe? exatamente o que eu tinha dito, tipo, tem histórias que o que eu gosto na coisa do BBC Áudio é que eles fazem as histórias, pelo menos a maioria delas, é muito bem escrito pro tipo da mídia. Porque se fosse um audiodrama da Big Finish, tipo, onde não tem a narração, onde tem só as atuações acontecendo, como um episódio de TV, e seria tão forte emocionalmente para quem tá ouvindo do que como foi aqui. Da mesma forma que fosse só um audiobook, só a narração, sem os efeitos sonoros, sem a sonoplastia, sem a trilha sonora, também não teria o mesmo peso e o mesmo efeito que tem da forma como é feito aqui. Então é muito sob medida, é muito bem feito, pensado para essa mídia muito especificamente. E quando o roteirista é bom, quando a pessoa sabe escrever bem e entende a obra que ela está escrevendo, que nem o caso do Neil, cara, ele faz os personagens muito bem, ele constrói a situação toda muito bem, ele constrói tudo
muito encaixadinho pra mídia que vai ser produzida, e aí isso tudo é só, tipo, elevado à máxima potência com a atuação de uma atriz extremamente competente. Então isso é, assim, um dos melhores trabalhos, assim, da BBC Áudio em Doctor Who. Aham. Ah, e eles vão investigando uma casa, né? A Ruby ela encontra com uma manifestação desse Red lá. E ele fica tipo assim: ah, você não é bem-vindo aqui, não sei o que, saia da minha casa, não sei o que. Tarará. E ele também, né? Ele vê um pouco a Ruby acessando as memórias da Lottie. E ele tipo assim: ah, você não é ela, não sei o que, sou farsante. Sai da minha casa! Você é uma pessoa não grata aqui! Sai! Você não é bem-vinda! E aí, no meio disso também, a Ruby vai pra comprar o doutor, só que tipo assim, aonde que tá ele? E aí quando vai ver, ele tá ali no meio do campo, não sei o que, meio que dissociando, não sei o que, e ela chega nele, putaça, tipo, cara, você me deixou de lado. E tipo, tem vezes que o doutor vai deixando de lado os compêndios, mas mentindo pra ter uma segurança maior deles, não sei, mentir pela segurança deles, não sei o que, então, sabe? Coisas desse tipo. Aqui não, ele simplesmente esqueceu quem ele era por um momento e deixou ela assim, porque ele não sabia mais que ele era o doutor. E é basicamente isso que acontece nessa cena, né? Ela, você me abandonou, você me deixou pra trás, vai tomar bem seu cu, doutor, não sei o quê. Ela fica puta e ele fica tipo, não, desculpa, porque eu viajei aqui, eu dissociei, eu não lembrei quem eu era. E aí, tipo, aquela confusão. Foi mal, tava O que brisando. acontece depois mesmo? Foi É foda mal, quando eu você tem que brisei. admitir a culpa, né? Oi? É foda quando você tem que admitir a culpa. Pois é, e chega um momento onde o doutor ele perde por completo a sua própria identidade, que ele assume o William Vink. Tem um momento que ele assume, assim, tipo, que ele entra por completo na pira, e aí eles vão investigando, né, o que tá acontecendo, eles vão tentando entender, aí é nesse momento que o doutor fala, tipo, a gente tem que fazer perguntas, a gente tem que perguntar, porque quando a gente pergunta, a gente lembra quem a gente é, porque a gente tem que entender onde que a gente tá, a gente não só aceita essas memórias que estão chegando na nossa cabeça. E a Ruby fala, eu fiz algumas perguntas pro velho lá dentro e tal, e eu entendi que, na verdade, todas as memórias são dele. Eu não tô pegando memórias da Lottie, eu tô pegando as memórias que ele tem, os sentimentos que ele tem sobre ela. E aí eles vão investigando e tal, e chega um momento que eles encontram aquela, tipo, uma esfera, né, brilhando, gigante, assim, tipo, bem grande. E aí quanto mais eles chegam perto, mais essas memórias vão consumindo eles. E aí o doutor até consegue segurar um pouquinho mais, mas aí quando a Ruby, tipo, vai chegando mais e mais perto, ela dissocia completamente. Aí é aquela coisa que a gente tá falando da mídia, né? De como esse tipo de mídia específica funciona muito bem. Na hora, a trilha sonora para e tem todos uns efeitos de transição e aí tudo para, fica um pouco de silêncio, e aí ela começa a lembrar... ela começa a assumir completamente a personalidade da Lottie. E ela fica, tipo, falando só como se fosse ela. Tipo, da casa que ela morava, e do lugar onde ela tá, e do que aconteceu e tal, não sei o que. Até o doutor chegar e resolver o bagulho e conseguir bloquear o sinal que tava mandando isso pra cabeça dele. Ela chega a comentar também da Lottie, da vida dela, né? Que ela nasceu, cresceu e morreu naquela rua, naquela mesma casa que ela. Peraí, morreu? Isso. Não, eu não morri. Peraí. Cara, vocês já tiveram... Ah. Eu sei que vai ser louco, eu vou falar agora, mas faz sentido com... Vocês já tiveram, tipo, sonhos que vocês perceberam que vocês estavam sonhando? Já. Porque às vezes, cara, que eu tive... Eu nunca. Cara, eu já... E às vezes que eu tive... Quando eu percebi que eu estava sonhando, foi meio que nessa mesma lógica do tipo, eu começar a perceber coisas de memórias que eu tenho reais não baterem com a situação em que eu estava. Bem E aí, doido tipo, isso. me lembrou muito isso no livro. As pessoas me falam muito desse rolê de sonho lúcido, ou de você perceber se eu tô sonhando, mas comigo nunca aconteceu. Eu não sei se é uma mentira que todo mundo conta pra me enganar, uma conspiração, ou se eu tenho algum problema. Eu acho muito interessante também como essa história é muito mais voltada na Ruby em si.
Na história passada, ela é muito mais voltada no doutor em si, essa aqui é o oposto, né? Mais na Ruby e na construção da confiança dela com o doutor, né? E ela percebendo o quão vulnerável ela vai estar com essas viagens. Sim. E cara, uma outra coisa muito legal sobre esse aspecto é que o doutor, ele não é o protagonista, exatamente o ponto central da história. A história não tá girando ao redor dele, como geralmente acontece. Mas ele é só mais um elemento que tá acontecendo na história. Só que tudo ao redor, ele é um elemento que faz o plot funcionar, é uma ferramenta do plot. Mas ele não é o ponto central. O ponto central é o que tá acontecendo, no lugar, o que tá acontecendo com a Ruby, e depois o que tá acontecendo com o ser lá que a gente descobre que é aquele orbe que eles encontram. Mas eu acho muito interessante e genial aquela coisa de novo, de como o autor, o roteirista foi muito bem aqui. Tem uma coisa que a gente Porque ele. Que heresia, né? Como assim o doutor não é o centro de tudo? Tem uma coisa que a gente pulou aqui, que é importantíssima no final. Que eles tiveram nessas visões do Red, as memórias do Red ali, e com o passar do tempo, né, ali na floresta, eles encontram o corpo do Red. Muito conservado. Verdade. Eles encontram. E aí depois disso eles vão atrás de rastrear esse orbe. E aí esse orbe ele revela que é aquela coisa, né? Ah, eu sou muito solitário, não sei o que. Ai, tadinho, que barra. Encontrou o Red por aí e começou a absorver, né, ele pra não ficar tão solitário, não sei o que. E aí ela comenta que ele era o que? Muito sonhador, não sei o que. Era isso? Enfim, ela... Eu não entendi do que você estava falando. Basicamente ela fica comentando, né, que estava fazendo que o Red não ficasse mais sozinho, não sei o que. Só que isso era uma coisa que estava destruindo o corpo dele, né, que acabou matando ele ali. E esses fantasmas... Sim, é. E esses fantasmas que estavam aparecendo por ali eram tudo avatares baseados nas memórias do Red e ficaram se espalhando na Londres ali, na cidade, e se manifestando ali no Doutor e na Ruby também, e também, né, nos familiares que o Red teve, né, no caso a Lottie também, que foi para Ruby, e os amigos dele, né, como o William Vink, que foi pro Doutor. Que eles foram as mesmas pessoas ali, nesse outro lugar. Sim. Então, e aí isso conecta no que eu tava dizendo. Tipo, o doutor, ele não é o ponto central da história. Ele é um elemento que tá ali pra história funcionar, claro. E ele é o protagonista, claro, mas ele não é o centro de tudo. A história não tá girando ao redor dele, tá girando ao redor desse Red, do que tá acontecendo com ele, do que tá acontecendo com a praia, com o lugar, e de como isso tá refletindo na Ruby e nas pessoas em volta. E tudo isso, pelo menos assim, na minha percepção, a genialidade do autor além de, enfim, ter escrito uma história muito boa, em entender muito bem o formato, etc, etc, é ele entender muito bem o personagem, ele entender muito bem quem é o doutor e o que é o doutor. E tudo isso, o lugar, os eventos, como que o Red Star ser uma pessoa que não é boa 100% do tempo, que também que faz besteira, que também se deixa levar pelos impulsos dele, como isso afeta e afetou as pessoas em volta dele. A questão dele querer, no começo do áudio, inclusive, é um monólogo, antes da abertura tocar, né, é um monólogo do Red. É o Red andando na praia e um monólogo dele falando, tipo, vocês vão falar que esse lugar é perigoso pra ninguém vir aqui e tal, ainda mais uma noite de lua cheia. Mas, isso é besteira, eu quero ver, eu quero entender o que é. Talvez é melhor eu nem voltar pra casa, talvez é melhor eu ir pra qualquer outro lugar, fazer qualquer outra coisa. E tudo isso afetar muito tudo que tá ao redor, as pessoas e o lugar e etc. E todas essas coisas, na minha percepção, são uma alegoria, de alguma forma, para o doutor, sobre o doutor. Sobre como ele afeta a Ruby. Então a Ruby percebendo o quanto ela está vulnerável nessas viagens, o que pode acontecer com ela, e o quanto essas memórias e lembranças do Red estão afetando ela, é uma alegoria também de como o comportamento do doutor, as memórias dele
as histórias que ele conta pra ela afetam ela também. Como essas viagens afetam ela. Como que a vida dele, a interferência que ele tem nas pessoas e nos lugares, afetam essas pessoas e nos lugares e reflete em tudo que está à volta dele. Então a história, pelo menos no meu ponto de vista, como eu interpretei, é que tudo isso é uma alegoria a como o doutor impacta os lugares e as pessoas. E tudo isso é sobre ele. É uma alegoria sobre ele. Até esse ser aí que tá causando essa situação toda de ele ser muita coisa, muito pesado, e se comunicar muito rápido, com muitas informações, e ser muita coisa, e tá viajando sozinho pelo universo, o último da sua espécie, tentando se conectar, tentando ir atrás de conhecimento, mesmo que isso possa matar ele. E aí, no momento que o doutor se conecta com ele, o doutor quase que morre não querendo sair. Na verdade, ele porque se conecta. ele Esse orbe, ele se conecta com a Ruby. E aí o doutor ele fica lutando. Tipo assim, não, ela não vai conseguir absorver muita informação. Eu sei que você tá tentando entrar em contato, mas você vai acabar matando ela. E aí vai pra ele. Então, e é isso, porque aquilo que ele. E aí eu vejo isso também como uma alegoria as companions, as pessoas que viajam com ele, querem ser igual a ele, querem se conectar com tudo que ele se conecta, querem impressionar ele o tempo todo. Isso é uma coisa que o Moffat também aborda muito nos doutores, nas companions dele. E aí o doutor fala, não é assim, eu vou fazer isso. E aí ele puxa aquilo pra ele, e ele quase morre não querendo sair, porque aquele ser é muito parecido com ele. Então, enfim, na minha interpretação, assim, na minha visão, tudo foi uma alegoria sobre quem é o doutor e sobre como o doutor afeta os lugares e as pessoas em volta dele. Não sei se vocês tiveram essa brisa que eu tive. Sim, comunica muito. Eu também acho muito interessante, tipo assim, o doutor, por conta própria, ele não iria desconectar, ele não iria sair, sabe? E isso é mais uma prova, tipo assim, ele não pode ficar viajando por aí sozinho, sabe? É o Ruby que consegue tirar ele de lá, na base do papo, né? E esse lance me lembrou um pouco também o Suleitrato, aquele universo com consciência própria, não sei o que, e que a doutora quase ficou junto com ele, né, também. Sim. Nossa, inclusive, eu amo esse episódio. As pessoas odeiam, mas eu amo. As pessoas odeiam, as pessoas estão erradas, né? As pessoas estão erradas. Mas, eu acho esse Pode ir, Rafa. Tá aí. Você gosta desse episódio, Rafa? Quero tirar um elogio do Rafa ao Chibs. Ai, cara, não sei se vai ser hoje. Mas é da era dele, pô. Eu não sei se vai ser esse episódio. Eu vou dizer que eu gosto do sapo na cadeira. Ok, já é alguma coisa. Eu gosto também. Como não gostar? É um sapo, né? Mas eu gosto do conceito do universo que tem consciência própria e tudo mais. Mas, tipo assim, o episódio tem umas coisas que estão na minha cabeça que não funcionam, nem um pouco. A meiuca dele, eu não lembro de mais nada. Então, ok, não é sobre o episódio, gente. Daqui a alguns anos vocês vão ter meu veredito sobre esse episódio. Alguns, ele disse. Alguns. Enfim, voltando pra Fantasma. É isso, né? O doutor ia ficar com essa criatura, mas a Ruby conseguiu, sabe, tirar ele ali. Mais uma vez, doutor, você é muito necessário, não sei o que, você ficando aí, você vai morrer, blá 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 blá. O discurso dela foi muito mais convincente, mas basicamente cai nisso, sabe? No fim das contas é isso. Ai, amiga, ele... Ele discute não, ele tem esse momento, né, com esse ser, depois a Ruby consegue salvar ele, né, e aí ele vai embora, o doutor meio que consegue mandar ele embora pra outro lugar e explicar, né. Que tem essa coisa, que por que esse bicho tá fazendo isso? Porque ele quer se conectar, ele quer se comunicar, mas a forma que ele se comunica machuca e mata as pessoas. Lembra um pouco o que aconteceu com o Red, né, que o lembra um pouco aqueles bichos 2D da Era do Capaldi, né? Os Boneless. Eles estavam atacando as pessoas, mas eu tô pensando assim: não, calma lá. Eles são bidimensionais, estão entrando em contato com o tridimensional agora. A gente vai ver se estão querendo se comunicar, estão aprendendo com a gente, não sei o quê.
E aí ele percebe, não, vocês são tudo bicho ruim mesmo. Aqui não, ele só tava querendo se comunicar mesmo, sabe? Você tá querendo dizer, vamos lá. Engraçado que vocês falando que eles se comunicam, eles só querem se comunicar, mas eles machucam as pessoas, tá ligado? Eu só consigo imaginar que eles são o twitteiro do universo, tá ligado? Esse aqui não, esse aqui ele só queria fofocar com a pessoa, sabe? Não queria ficar sozinho. Uhum. Mas eu acho esse conceito muito legal e eu acho esse ser muito interessante. Eu acho muito bonita também a cena quando o doutor se conecta com ele. Sim. E da Ruby tentando convencer, tipo, não, só o doutor. E aí essa conexão e tal, e o bicho falando sobre o doutor. Aí depois que o bicho vai embora, tal, o doutor fala sobre ele. Eu acho tudo isso muito, muito bonito e tem muito aquela questão interessante. também que, tipo assim, o doutor ele é tão curioso e fascinado com tudo que ele estaria disposto a ficar ali porque ele iria conseguir aprender muita coisa que aquele bicho vivenciou, aprendeu essas coisas. Mas aí tem aquela coisa, né? Se ele fizer isso, provavelmente ele vai morrer e não vai ter uma gama de coisas pra conhecer do outro lado, sabe? Pois é. E isso é todo o dilema do personagem também, né? Isso é muito Você não interessante. aprende nada se você morrer. A regeneração do terceiro doutor lá no Planet of Spiders, quando ele vai lá pra Metabolis Free, no final ele fala pra Sarah, tipo, não, eu tive que enfrentar meu maior medo, que é eu tive que enfrentar essa obsessão que eu tenho de saber tudo, de conhecer tudo. Não dá pra saber de tudo. E ele vai e acaba morrendo e regenerando por isso. E no fim das contas esse vai ser o fim esse do final do doutor, episódio sabe? me lembrou também. É isso que vai acabar sendo o fim dele, a ruína dele. E cara, é isso. Todo esse episódio, assim, não é sobre o doutor, porque o doutor não é o ponto central, ao mesmo tempo que tudo é uma alegoria sobre o doutor. E isso é genial. Você tem que saber escrever muito bem e conhecer Doctor Who muito bem pra fazer esse tipo de roteiro. E aí, antes da gente começar a gravar, a gente até falou, né? Que parece que foi um episódio escrito pelo Moffat. Não! Realmente. Não, eu discordo um pouco. Você discorda? Eu discordo um pouco. Eu digo que não parece tanto episódio que foi escrito pelo Moffat porque as duas mãos desse escritor estavam no teclado. Eu não sei se eu entendi. Eu não sei se eu quero entender. Ele quis dizer... Ele disse que o Moffat é punheteiro. Então tá bom. Eu não posso confirmar essa informação. Mas é isso, Nem né? sempre. Tem mais alguma coisa Cara, nem pra falar sempre o sobre Moffat ele? escreve com tesão. Às vezes o Viagra não faz efeito. Enfim, Ai, meu Deus. enfim, né? Tem mais alguma coisa pra comentar sobre o áudio? É aquela coisa, né? Ah, olha só, Ruby, eu consegui encontrar aqui uma fissura, acabou de se materializar, a gente vai poder atravessar ela, não sei o que. Ela vai colapsar já, tipo questão de minutos e segundos. Corre, loira, corre! Corre, loira, corre. Foi o que o bicho conseguia abrir as fendas, né? No tempo e espaço e não sei o que. Ele deixou uma aberta e eles passaram. Sim. Doctor Who roteiros. Muito bom. Enfim, Absolute Doctor Who. Absolute Doctor Who, exatamente. é aquela coisa, né? Cruz of Endor, não sei o que. Vamos pra tardes e partir novas aventuras. E acabou. Notas. Acho que essa é a minha nota pro episódio. Absolute Doctor Who. Cara, Eu vou ter que dar a mesma nota. vão todo mundo no cu, gente. Eu quero nota quantificada. Eu quero números. Eu dou 10 Absolute Doctor Who. 10 unidades de Martin Scorsese falando Absolute Doctor Who. Exatamente. Cara, eu gostei muito dessa história. Conversar com vocês aqui me fez gostar ainda mais do que eu pensei que gostava dela. Entretanto, Todavia, contudo, ademais, chega muito perto de ser um Absolute Doctor Who pra mim. Porém, eu vou ter que dar um 9,5. Cara, eu tava pensando nisso agora. Pra ser justo, eu vou dar um 9,5. Porque é uma história 10. Eu fico pensando em comparação com histórias que são nota 10. E ela é muito foda.
mas tem histórias que acabam sendo melhores por uma coisa ou outra. Então eu vou dar um 9,5. Não nem por isso Eu que vou eu dar dou um 9. O 9,5 que eu dou Mas eu vou. é por conta de, tipo assim, tem uns detalhezinhos assim que a gente comentou aqui que, tipo, né? Não batem tão forte lá quanto deveriam, sabe? Uma refinadinha a mais, aí seria um 10 de 10. Eu vou dar 9. 9. Imaginem 9 Scorsese abrindo os braços assim e Absolute Doctor. Pra mim são 9,5, então tem o Scorsese que tá sem as pernas. Caralho! Tudo bem, o que importa é os braços. Ele não faz Absolute com as pernas. Exatamente. Ai. Bom, então é isso, né? Esse foi o nosso comentário sobre É isso. Sting of the Sasquatch e On Ghost Beach, os dois audiobooks do 15º Doutor, que nesse ano de 2025 veio mais, né? Por favor. Eu fui o seu host da vez, Rafael Wayne. Vocês podem me encontrar no Blue Sky e no Instagram, @Rafael Wayne, com 2 Fs nas 2 contas. E o Blue Box Cash vocês podem também encontrar no Blue Sky e no Instagram, @Blue Box Cash, com a nossa tarde se materializando nos feeds do Spotify, Amazon Music, Cashbox, Deezer, iHeartRadio, YouTube e YouTube Music. É isso, pessoas. Eu sou o Rafa França. Vocês podem me encontrar no Instagram como Rafaarts_Drowns, e também vocês podem encontrar o Na Hora a Gente Junta falando atrasadíssimos de Ruptura hoje às 6 da tarde. Eu ainda tenho que programar para colocar nos podcasts e fazer a thumb que eu não fiz ainda. Pô, esse Ruptura foi do caralho, hein? Foi do caralho. Foi do caralho, um super episódio de 3 horas falando das 2 primeiras temporadas, com o Rafa e com o meu amigo Mariano. Incrível. E aí é isso, mas a gente também tem outras coisas como jogos. Faz tempo que a gente não joga, né, Rafa? E o Na Hora do Arrependimento, hein? Vai quando? Vai ter o Na Hora do Arrependimento, provavelmente no próximo. A gente tem que se programar aí pra ver. Tem que ser o próximo. Uhum. É isso. Ah, tá. Você encontra no YouTube e nas redes de podcast. E você pode encontrar Na Hora a Gente Junta nas redes sociais, como Instagram e TikTok, como nhrj.podcast. Bom, e se você quer assistir Doctor Who, série clássica, New Who, spin-offs como Torchwood, Sarah Jane Adventures, Class, você quer ler HQ de Doctor Who em português, ver audiodramas legendados em português, ler livros em português, tudo do universo de Doctor Who, universo expandido, série de TV, filmes e tudo mais, é só você abrir o seu Telegram e pesquisar por Arquivos da Tardes, ou no Instagram também, Arquivos da Tardes, e você também encontra no YouTube e Instagram os Mestres de Luxor para ver mais conteúdos e discussões interessantíssimos com convidados de altíssimo nível, sempre falando sobre o melhor de Doctor Who. Eu sou o Lucas Artes, muito obrigado pelo convite, vejo vocês na próxima. Então é isso, pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui, até a próxima, tchau, tchau. Falou! Até!